Olá, amigos. Aqui estamos para apresentar mais uma vez o podcast do Gente que Fala. Eu tenho o prazer de receber hoje o César Novaes. Como vai, César? Bem, graças a Deus. Se- Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E vamos lá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você é escritor, porque você escreveu um livro, Sinto Muito, e nós vamos falar sobre isso. Chama muita atenção, porque o Sinto Muito é com C. Aí penso, mas como? Está errado, né? Palestrante. Palestrante. Você é consultor em segurança e prevenção de acidentes. Correto. Haja assunto, hein? É verdade. Você nasceu em São Paulo? Sim, nasci em São Paulo. 1971. 71. 71. Foi o ano que eu casei. Um ano abençoado. Um ano abençoado. Você tem filhos? Tenho um filho de 14 anos, o Vitor. É, Foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu é. esperei 40 anos para que ele chegasse. 40 anos. 40 E ele anos. chegou Chegou no todo momento certo. bonitão. Chegou. É a alegria da minha vida. Chegou chegando. Chegou chegando. Que bom, que Ele, bom. inclusive, é o ilustrador do livro. Ó, olha aí. Que bom, parabéns. A gente vai falar dele então. É, a sua infância foi onde? Foi aqui em São Paulo Em que mesmo. bairro você morava? Ah, Santo Amaro. Eu também, Santo Amaro? Santo Amaro. Eu morei muito tempo ali na rua, antiga Rua São Luís, no Alto da Boa Vista. Ah, tá. É São Ok. Benedito, Sim, a São São Luís, Benedito. aquelas ruas Sim, ali. sim, sim. É. Então somos. Mas você é botina amarela? Ih, eu não sei o que é botina amarela. Quem nasceu em Santo Amaro. Ah, é? Então, eu sou botina amarela. Você nasceu em Santo Amaro? É. Ah, então. É botina amarela. Depois você procura Vou saber. procurar, vou É, procurar. tem uma história muito bonita a respeito disso. Ah, Viu? interessante. Você vai gostar. Vamos lá então, César. Slow Drive. Você desenvolveu esse método Slow Drive? Sim, o Slow Drive, ele nasceu de uma necessidade que eu entendia e que hoje eu tenho 28 anos de experiência. Sim. E eu via que os motoristas, eu tive o privilégio de conhecer o Roberto Scaringella, que foi Não, o diretor do fundador. DSV um Não, ele, tempão. ele fundou a CT É, e ele estava em Campinas. Eu tive o privilégio de marcar uma apresentação do meu trabalho e, ao término, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: César, eu queria ter a sua idade à tua disposição para estar junto com você nesse projeto. E o slow drive, o que ele é? É uma maneira. Por que eu falei dele? Ele falou: César, o trânsito é o local que vai gerar o maior número de estresse no menor tempo. Tudo que nós fizermos hoje para um trânsito melhor e nós não estamos fazendo nada, vai demorar 20 anos para que a gente possa colher isso. Ele morreu, eu acredito que já tem uns 15 anos, não me e ele recordo. é expert no assunto, Sim, né? sim, ele era. Então eu saí de lá muito contente. A gente conversou muito, o que era uma simples apresentação se tornou um bate-papo, e depois outras vezes eu tive a oportunidade de conversar com ele. De alguma maneira, eu tive o privilégio de receber feedbacks dele e aprender um pouco. E o Slow Drive nasceu com essa questão. O trânsito, ele tira a pessoa do sério muito rápido. O senhor já viu no supermercado alguém com um carrinho? Você. Ah, você. Você no supermercado com um carrinho de compra, se passar alguém do seu lado, você vai disputar com ele no supermercado? É, Não. Mas é, no trânsito, invariavelmente isso sim. acontece. Existe ali Que uma coisa, série não? de hormônios que mexe É, com o emocional. é. E o slow drive é uma maneira de você ler o cenário, antecipar e diminuir esse estresse. E com isso trazer o benefício. Quais são os benefícios? Em 2014, a revista Quatro Rodas fez um teste cego. Convidou 3 leitores e eu apliquei o teste, né? O teste não, treinamento, perdão. Tivemos uma economia de 40% de combustível usando a minha técnica. Em 2022, a Quatro Rodas quis fazer um novo teste. Nesse teste, nós tivemos uma economia de 24,5%. O que significa isso? Significa que os carros que tinham 4 cilindros passaram para 3. Houve todo um desenvolvimento tecnológico para ganhar ou não ter tanto desperdício, né, para que o motor se tornasse mais eficiente,
mas mesmo assim a técnica aplicada trouxe 24% de economia. Que E qual que é beleza. o equipamento que funciona? Aquele que vai entre o banco e o volante, conhecido como motorista ou condutor. Ele que faz essa diferença. Sim, sim. E é simples, tanto é que em 2014 a edição foi a edição de aniversário e eu presenteei todos os leitores com a técnica inteirinha na edição 2014 de agosto, presenteando os leitores da 4 rodas em virtude do aniversário. Então eu abri essa técnica para que qualquer pessoa pudesse ler e colocar em prática no seu dia a dia. Esse é o objetivo. Esses números que você falou foram publicados, na revista Quatro Rodas, confirmando Sim, o sim, que foi você auditado acabou por de eles. dizer. Sim, É. perfeitamente. Eles acompanharam o teste, foi tudo auditado. O trânsito em São Paulo é uma coisa terrível, não é, Ela é César? terrível, ela é caótica. E o É. duro é que, infelizmente, nós não temos condições de melhorar isso. As vias estão saturadas. O que nós precisaríamos é de mais investimento em transporte É público. uma cidade que cresceu desorganizadamente, né, Sim, então o trânsito é uma balbúrdia mesmo. E hoje a gente percebe muita intolerância dos motoristas, sim, né. sim. Infelizmente. Hoje a população está muito estressada, seja pela situação econômica, situação política, né? Nós estamos passando tempos difíceis, né? Mas tempos difíceis fazem homens fortes. É o que nós precisamos. Sim, claro, claro, tem que melhorar, né, Sem dúvida. tem que melhorar, a gente espera que Mas, por um melhore. outro lado, nós achávamos, né, que a pandemia tornaria o ser humano uma pessoa melhor, nobre. Infelizmente, Aí do isso não outro dia a aconteceu. gente viu aí, um senhor que ia atravessar a rua, esse carro, W E aí, tio BMW. Não. BMW. Ah, Atropelou, ele estava, segundo a gente sabe, hum. o farol estava para ele atravessar a rua, ele pôs o pé e foi atropelado, e É. morreu. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, inclusive o César Uriani, né, que eu brinco que eu sou backup dele. O César é uma pessoa que atua há muito tempo, também começou com o Ingo Hoffmann, que ele fala, hoje se rotula muito, né, aquele carro, a gente viu diversos acidentes com um veículo Porsche, mas não é o carro que é culpado, é o condutor, né, e é muito comum a gente ver, darem destaque quando o carro é um carro Mas top. aí é maldade da mídia, que quer dizer que são pessoas ricas que fizeram É. isso. E nem sempre são pessoas ricas, né, Pois quer é, dizer, pô, são claro. pessoas que têm dinheiro, não quer dizer que são pessoas É, cultas. é, Cultura e dinheiro não andam necessariamente é. no mesmo barco, Até né. nisso entra a política, infelizmente, É, né, César? é, Infelizmente, a gente está vivendo esse momento, que é um momento muito ruim sim. para todo mundo. O que as grandes corporações do setor automotivo mais buscam hoje? Redução de custos ou preservação da vida? Eu acho que eles eu não sei aí o percentual, mas vamos deixar meio a meio, né, porque a indústria, ela tem sim que obter lucro, e o que eles entenderam é que diminuir o peso do veículo seria mais econômico. Pela questão do material que é envolvido, as matérias-primas, e pela questão também da da economia. Os carros antigamente tinham em torno de 1,5 toneladas, 2, hoje você tem carro com menos de 1.000 quilos, né, que são esses carros mais populares. Sim, Então a indústria, de uma maneira, ela reduziu bastante, né, esse peso para diminuir custo e para trazer economia. Cada quilo ou cada 25 quilos, né, no estudo feito na Europa, representa mais ou menos o incremento do gasto de combustível na ordem de 1%. Então, se você tira 250 quilos de um carro, você está falando aí em torno de 10%. Não é essa reguinha simples, sim, né, mas por aí a gente entende porque houve todo um desenvolvimento para tornar os veículos mais leves. sim. Você realizou mais de 200 treinamentos para motoristas de caminhão. Foi um presente, foi uma satisfação muito grande. E assim, isso aconteceu na Pancari, do seu Ricardo Miranda. É uma empresa fantástica que trouxe, viabilizou o Autotrack do Nelson Piquet. Foi o seu Ricardo que acreditou no projeto e junto com o Piquet eles transformaram
um equipamento de logística e um rastreador que pudesse ter atuação. Então, tudo isso nasceu dentro da Pancari, né? Dentro do departamento de riscos da Pancari. E para mim foi muito gratificante porque eu não conhecia esse segmento. O senhor Ricardo me convidou, eu tive a oportunidade de entender a dor dele e aí eu fui estudar a dinâmica do veículo, porque eu entendo daquela pecinha que vai entre o volante e o banco. Sim, Independente de ser veículo leve ou pesado, é um ser humano. Eu sim. entendo muito disso. Fui fazer cursos de psicologia. E aí eu tive o privilégio. E foi muito gratificante, porque são pessoas simples, humildes, são esquecidas pela sociedade. Vou perguntar para o senhor: qual a diferença de um motoboy e de um motorista de caminhão para a sociedade? Parece uma pergunta, né? Sem É, pretensão. Qual que é a diferença para o senhor? é. Eu não sei te responder assim de cara. O motoboy, ele é tido por todos como cachorro louco, como um bandido. Sim, E o motorista de caminhão é a mesma coisa. A diferença entre eles é que um dirige uma moto e o outro caminhão. O motorista de caminhão ele é visto pela sociedade como um bandido, em parte dos próprios caminhoneiros que permitem que bandidos travestidos de motoristas trabalhem e façam coisas erradas. Então, quando você não cuida, né, da sua categoria, infelizmente você está qual é sujeito a... o maior desafio, então, de um motorista, honesto, vamos dizer assim? Eu não vou dizer para o senhor que tem um grande desafio. O desafio são outra pergunta. O senhor não é um entrevistado, né. É, Mas, eh, o policial do BOP e o motorista de caminhão, qual que é o ponto comum que os 2 têm? Os 2 têm um ponto em comum. Qual seria esse? não sei. Para os que acreditam em Deus, que são católicos, Deus. O BOP tem colete, capacete, revólver, helicóptero, carro, caveirão, treinamento, treinamento, treinamento. O motorista de caminhão tem Deus e a boleia do caminhão. Então quem é o mais corajoso nessa situação de encarar a vida? O motorista de caminhão, porque ele não tem toda essa estrutura de proteção. E ele vai e volta. Tem viagens que saem de São Paulo que vão para Manaus. 26 dias de trânsito. Sim, e dirigem Cons- 18 horas seguidas. Hoje isso já é um É, pouquinho controlado pelas é. transportadoras, né? Mas tem alguns motoristas que excedem. E assim, depois de 10 horas de direção, ou qualquer pessoa depois da oitava hora, ela começa a cada hora a ter um percentual de perda. E isso reflete aonde? No reflexo. De manhã o motorista tira o pé do freio ou do acelerador e coloca no freio, ele vai fazer isso aí numa fração de um segundo. No final do dia, com 14, 15 horas, ele vai demorar um segundo e M meio, mais tempo. 2 segundos. E é aí que mora o perigo. A É, pessoa ela não se dá conta da é, fadiga do dia a dia. é, é. O conceito de direção segura parte também do comportamento humano, né? Como isso se relaciona com a prevenção de riscos? Assim, aqui é uma palestra no Rio de Janeiro para o pessoal da Sete Rio, que no Rio de Janeiro não é CT, é Sete Rio. Estava realizando a palestra O Valor da Vida, que é o alicerce para qualquer empresa, para que a gente possa levar para a pessoa habilitada ou não, quais são as consequências que ela pode sofrer em qualquer deslocamento. Seja num carro de aplicativo, num carro de um amigo, numa van, numa lotação. E é muito interessante porque muitas pessoas falam: "Ah, eu não dirijo, eu não preciso receber informação". Não, precisa. Você precisa porque a pessoa que não tem informação, ela está ignorante quanto àquela questão. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pega um Uber e ela não sabe dirigir. Ela parte do princípio que aquele motorista está fazendo a coisa certa. Pode ser verdade ou não. Como ela não tem informação, ela está refém. Então, o que eu digo para as pessoas, a primeira sensação de desconforto, principalmente para as mulheres, e isso é muito importante, a gente tem visto muitas mulheres sofrerem violência dentro do carro. Tem uma série de coisas que não é publicada pela mídia, mas infelizmente acontece. Então, se você sentir um desconforto, você mulher, não ouse, não paga para ver. Pede para parar num posto de gasolina, dá desculpa, motorista, para num posto, eu estou com piriri. Alguém vai querer mexer com alguém que está com piriri? Olha o risco que pode, a explosão que pode acontecer dentro do carro. Para num posto de gasolina, perde a viagem, perde o dinheiro, mas tem a sua integridade física preservada.
Então, o direção segura, ele nasce desse conceito da antecipação, de você ler o cenário. E isso vem do meu amigo César. Ele tem uma palestra maravilhosa. Como que é? Agora esqueci o nome da palestra, mas quem sai antes não tem pressa, não é esse nome, mas quem sai 15 minutos antes, tudo é melhor. O senhor no seu dia a dia, aquele dia que o senhor sai em cima do horário ou um pouco atrasado, parece que o farol fechou, é o Sim, está motoboy sempre que entra. vermelho. Exato, mas não é verdade. É a É, nossa atenção que é, infelizmente vai olhar para esse ponto. é. Então, o Direção Segura tem como base trabalhar o alicerce. E o alicerce de todos esses treinamentos que são empilhados, né? Tem um treinamento para veículos pesados, veículos leves, motocicletas, é a palestra O Valor da Vida, de 45 minutos para pessoas habilitadas e não habilitadas. Porque a pessoa, quando entra no carro, ela tem que ter as informações básicas para ela decidir se aquele motorista se ela deve confiar naquele motorista ou não. E saber que sempre ela tem que estar com o cinto César, essa afivelador. questão das autoescolas, qual é a sua opinião? É lamentável. É lamentável, não teria outra palavra, né? Nós já temos uma situação de trânsito muito difícil, né? De condutores. Eh, Há anos atrás, não sei se isso ainda é real, mas uma CNH você conseguia até numa pastelaria. Com dinheiro você conseguia em qualquer lugar, até talvez numa farmácia. E a questão da autoescola, de alguma maneira, você tinha que fazer as aulas. Se o sistema não estava funcionando, ele deveria ser reformulado, Sim, mas jamais ser extinto, né. é. Então você tem um problema, em vez de você resolver o problema, você abre a porta e fala: "Agora a gente não tem um problema". Baliza não precisa fazer mais. Não, Uma no Brasil coisa infelizmente, terrível. hoje as pessoas que estão no comando, não têm visto de uma maneira correta e segura para a sociedade. Muitas medidas estão sendo tomadas no achismo, e é o que eu digo em todas as palestras que eu estou. Eu vou acabar com o achismo. O que você acha, você guarda para você. Eu vou te falar e vou provar para você. Tudo que eu falo, eu provo. Só assim Eu, que a com gente muda a 18 coisa. anos, eu fiz autoescola, né? Era o Dauphine, acho que não é da sua época. Não, não me Era o lembro. carro que veio antes do Gordini. Hum, Dauphine. sim, sim, já ouvi falar. Mas o instrutor do lado, como manda o figurino, né? E baliza, Sim, principalmente baliza. Agora você vai colocar o carro nesse lugar aqui, nesse meio aí. E a gente tinha que aprender e fazer, não é? sim. E, e eu acho muito importante a autoescola, muito Sem mesmo. dúvida, sem dúvida. Para mim foi, Não, para mim é para foi. todo mundo. É, É imaginar que a gente vai acabar agora com a escola. Não, ninguém precisa estudar mais. é, É assim, é. foi uma decisão, eu acho que, para variar, política, né, e que não tem fundamento nenhum. Nenhum lugar do mundo tomou uma decisão como essa. Mas o Brasil sempre inovando, né, nós temos pessoas aqui no Brasil que fazem coisas que só no Brasil. Bem que falam que o Brasil não é para amadores, né. Não, não é um país para amadores Não, não é. mesmo, não é mesmo. Isso eu tenho certeza. É. O que significa estar a um passo à frente no trânsito? Justamente a leitura de cenário. Vamos agora imaginar que nós estamos numa estrada, na rodovia Bandeirantes, indo de São Paulo para Campinas. E eu tenho, primeiro, a faixa da esquerda é para ficar livre. Faixa de esquerda é faixa de ultrapassagem. Vou olhar para aquela. Faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem. Guarde isso. Você não tem o direito de ficar lá e falar, estou a 120 por hora. A velocidade para carros leves. É, Você não tem o direito, você não é autoridade. Você fica do lado direito. Tá entendido? isso mesmo. Então vamos lá. Vamos imaginar que o senhor está na faixa número 2, a primeira é a da esquerda que fica livre. Tenho certeza que o senhor não Sim, ocupa ela. sim. E aí, o senhor vê lá na frente um carro que passou aqui pela sua esquerda, o senhor está a 120, ele passou a 130. Problema dele. Se distancie dele, porque ele é um problema, ele não É, respeita é, a velocidade da via. é, Então, é alguém que está se expondo ao risco. é. Aí você vê ele com um carro assim, em alta velocidade, com movimentos não muito retos, Convencionais. convencionais. O que, que o senhor faz? O senhor já alivia o pé. Aí lá na frente o senhor vê que ele passou perto de um carro, a pessoa se assustou, o carro deu uma balançada. É isso, se antecipar é olhar na frente. Em outro trecho da estrada, o senhor vê
né, naqueles cruzamentos, o senhor vê que vem vindo uma carreta que vai entrar na Bandeirantes. Pô, se vai entrar uma carreta e eu tô vendo que a carreta vai entrar, Tá eu já entrando. tô vendo o cenário. Poxa, tá cheio de carro ali, o que que vai acontecer? O se antecipar é ter É, essa leitura, é. né, e sempre agir com prevenção. Ao primeiro sinal de risco, eu tiro o pé do acelerador. Não vou pôr o pé no freio, mas opa, eu já tirei o pé do acelerador, já estou vendo o que vai acontecer. E manter a distância de segurança. Os carros modernos, que tem o DAS, você tem a resposta da distância, ele te informa, né, se você está dentro do tempo, porque pode ser regulado 2 minutos, 2 minutos e meio, que é o tempo para que você enxergue, processe e possa frear. Os carros que não têm isso têm uma regrinha muito simples, que no Detran, na autoescola, eles chamam 51, 52. Eu uso 1001, 1002, 1003. Na rodovia, você está na rodovia, você escolhe um ponto fixo, um porte com uma sinalização de chão e começo a contar a partir do momento que o carro que está à minha frente passou por aquele ponto. Contei 1001, 1002, 1003, significa que eu tenho 3 segundos. O Detran determina 2. Eu Uhum, coloco um a mais justamente para ter uhum. mais segurança. Se eu cheguei ao 1003 naquele exato momento, significa que eu tenho tempo suficiente para parar o meu carro, independentemente do que aconteça com o carro da frente, sem que eu bata nele. Porque nós estamos na mesma velocidade. Então o carro não vai frear, não cai uma âncora, ele para. Ele vai ter todo o tempo de desaceleração, mesmo que ele bata ou que ele enrosque em algum lugar, você vai ter tempo para tomar a melhor decisão, parar o veículo ou desviar para a direita ou para a esquerda. Então, consiste nisso: ler o cenário, se antecipar, estar atento a quem está à sua frente e quem vem atrás. Se eu olhar para trás, tiver uma carreta atrás de mim ou um ônibus do Cometa, eu não vou ficar. Um veículo leve versus um caminhão, se o veículo para, tá, a 80 km por hora em 46 metros, uma carreta vai parar em 90 metros. Então significa que você vai parar, a carreta não. Ou a carreta passou por cima do carro. Não foi porque ele quis. Massa, volume. Né? Então é olhar o que está à sua frente e verificar o que está atrás de você. O que você diria para o motorista que anda colado no carro da frente? Eu tenho pavor disso. Na verdade, esse motorista, ele não sabe o risco que ele está correndo. É. Infelizmente, ele não fez uma boa autoescola que pudesse explicar para ele o tempo de reação. Na avenida, na Anhanguera, ou até mesmo numa Bandeirantes, você vê caminhões andando com distância de 5 metros de um do outro, e não dá nem meio segundo. O que quer dizer isso? O caminhão da frente freou, o de trás não tem o tempo suficiente para enxergar, processar e frear. Sim. Eu não me lembro o ano, foi o lançamento do carro da Audi, do A1. Nós fizemos um evento ali perto do, como que é o nome? Multilet, não, Outlet Premium. E os jornalistas eram convidados, saiu ali do hotel, fazia um percurso e voltava. E aí no sábado, antes de liberar os carros para os jornalistas, eu sempre fazia o percurso para ver se tinha alguma coisa, até para mudar, porque ali eu tinha algumas alternativas. Ah, saí de frente do hotel, andei nem 1 quilômetro, trânsito todo parado. Sábado de manhã. Isso devia ser por volta das 8 horas da manhã. Aí que eu fui entender que, infelizmente, 3 caminhões haviam batido. Engavetamento. Um primeiro caminhão teve algum problema, freou. O segundo caminhão bateu e o terceiro caminhão bateu. Aí eu pergunto para senhor, para você. Foi. Quem é que sai sábado falando eu vou me matar? É. É, os motoristas e os ajudantes, infelizmente, morreram. Não sei quantos foram. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de entender a física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E se você não tiver essa distância, infelizmente você vai pagar com a própria vida. Sabe o que eu faço quando tem algum carro atrás de mim colado? Eu diminuo a minha velocidade. Não é provocação, mas eu tenho medo de ter que parar na frente, brecar rapidamente, ele vai bater atrás de mim. Mesmo Tá não sendo certo? provocação, ele vai entender que é É. provocação. A Vai. partir do momento que o senhor Claro que tirou, vai. então o senhor sai à direita É, e deixa ele passar. A é, melhor coisa, é. qualquer medida diferente dessa, ele vai entender como uma afronta.
A nossa intenção, infelizmente, não vai refletir a realidade dele, né, então esse é o problema. César, é verdade que um carro blindado garante apenas 50% de proteção? Olha, eu não digo nem 50, esses números a gente não vai encontrar, mas um carro blindado, se garantir 40% é muito. Não porque o carro blindado não seja eficiente, é o comportamento que faz. Vou dar um exemplo para o senhor. Uma pessoa com carro blindado para no posto de Ele gasolina. não me chama de você de É, jeito nenhum, perdão, vocês já perdão. repararam, né? Então, você para no posto de gasolina com o carro blindado e abaixa o vidro para falar com o frentista ou para fazer o pagamento. É incoerente. Eu conheço um piloto que foi da Fórmula 1, tava ele e o irmão num carro blindado. Ele só abriu 5 centímetros o vidro. Foi o suficiente para um motociclista com 2 pessoas passarem, ver que era um carro blindado, que já chamava a atenção, falou: eles têm relógio e têm, celulares". Ah, dito e feito. Pegou, chegou, colocou o revólver, passa, passa. Então, assim, é comportamento. Recentemente nós tivemos dentro de uma dessas casas, eu não sei qual foi, de pet, um carro blindado. A proprietária do carro parou, foi levar o petzinho para tomar o banho. Tinham 1000 vagas. Quando ela voltou, tava o carro dela parado onde ela deixou e do lado tinha um carro simples, um Fiesta, alguma coisa assim, todo ensufumado, colado na porta do carro da motorista, dificultando a entrada dela Sim, normal. sim, Isso se tornou público, foi pra sim. rede. O senhor acredita que ela não desconfiou de nada? Ela foi com toda dificuldade e na hora que ela abriu a porta do carro, que ousadia, saíram bandidos lá de dentro e sequestraram ela. É, Quando eu digo, é sobre esse ponto. Quantas é. pessoas não estão preparadas? Agora vem uma informação que essa é cruel. As pessoas estão preocupadas com assalto. Qual é a chance da pessoa sofrer um assalto? 1 para 1000? E a chance dela se envolver em um acidente? 1 para 100? Quantas pessoas têm carros blindados e os filhos andam sem o cinto de segurança? Tem amigos meus, eu vejo postando, na hora eu coloco. Meu, ó, o cinto tá na posição errada. O cinto tá solto, tá sem cinto. Eu me lembro que o cinto de segurança foi muito difícil para essa lei pegar na Sim. época. Era do Paulo Maluf, se não me engano, na Hum, época. Ninguém sim. queria saber de cinto de Não. segurança. Hoje ninguém anda sem cinto de segurança, Isso não também é? não é verdade. Já tem uns que andam. Pouquíssimos andam. Exceções, né? Exceções. É, exceções. Pessoas. Porque vale a pena usar o cinto. Sempre. É, é. Eu já tive um acidente de carro feio porque eu estava sem o cinto. Eu sei quanto custa isso. Como o peso extra de um carro blindado altera a dinâmica de frenagem e desvio de obstáculos? Um carro blindado, Ele é mais pesado, ele bem é mais mais pesado, pesado. né? Então, você tem uma massa maior. Então, o carro, a parte mais pesada de um veículo blindado, são os vidros. E os vidros ficam da metade do carro para cima. Então, você já mexe com o centro de gravidade do carro. Então, realmente, um carro blindado, ele tem um comportamento dinâmico diferente. O carro blindado, numa colisão, o comportamento plástico dele é diferente também. Ele tem mais energia. Por um carro que não foi preparado para ter esta energia a mais. E o carro blindado, quando você sofre um acidente, até a dificuldade. O corpo de bombeiros passou por treinamento. Um carro blindado tem toda uma técnica. Você não consegue abrir um carro blindado de qualquer maneira. E tem uma série de protocolos que você tem que seguir para você abrir um carro blindado, né? Então, graças a Deus, o nosso corpo de bombeiro é uma das melhores instituições que nós temos, né, no Brasil. Ele foi treinado para tudo isso, inclusive equipamentos especiais para você saber. O carro blindado você não consegue abrir ele em qualquer lugar, né? Então tem toda uma técnica que Você você. usa carro blindado, não? Não, já usei. Hoje eu não uso carro blindado. Por quê? Eu entendo que o carro blindado, em um determinado momento na minha vida, ele fazia sentido. Sim. Hoje eu entendo que não. Porque o carro blindado, no trânsito parado, ele resolve pouco. O carro blindado, para ele atender a necessidade, você tem que estar em deslocamento constante. Você não pode ficar com o carro parado. Tanto é que o carro que é homologado, que passa pela certificação,
ele pode levar 5 tiros no vidro, né? Então, isso homologa ele. E hoje eu não uso carro blindado. Hoje tem blindagem só para o vidro, né? Não Ou sei. seja, aquela molecada que Não, eu acho que dá um soco no vidro. não, isso não é blindagem. Blindagem não pode existir só de vidro. O que acontece é assim, nem todas as blindadoras são sérias. Tem blindadoras que, infelizmente, não seguem o padrão. Quem é que vai auditar um carro blindado? Você vai comprar o carro? Vai verificar se tem X camadas ali na porta? Não. Então, tem aí algumas que provavelmente já fecharam, algumas blindadoras. Tinham blindadoras que não estavam blindando o teto do carro. Mas essa, então, vamos dizer, É. proteção no vidro. É uma proteção de segurança. Eu É. conheço ela como P4. Ela é anti-vandalismo. Sim. Então você aplica essa lâmina, né, que seria um isso-filme, e ela fica resistente contra batidas, Se alguém vier pedra. dar um soco, Exato, não vai mas isso não é conseguir. blindagem. Se der um É, tiro, sim. né? Hoje a violência urbana se dá em virtude disso. Na marginal mesmo, é comum, né? Você tá na marginal, vê uma pessoa, quebra o vidro e arranca o celular da Um pessoa. tiro ela não resiste. Não, de maneira alguma, pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. Película anti-vandalismo é anti-vandalismo. O que resiste a tiro é blindagem e tem que ser homologada. E se você for blindar um carro, procure blindadoras sérias. Tem muitas blindadoras que não entregam o que elas prometem. Atenção, como tudo na vida, tem empresas boas e empresas que não são tão boas. Então, pesquise para que você não seja surpreendido depois em descobrir que a tua blindagem não era uma blindagem que seguia o padrão. César, nós temos um portal Sim. só de artigos, de personalidades profissionais liberais, etc. À sua disposição para escrever sobre o seu tema que você Muito obrigado. gosta tanto, à vontade, viu? Quando quiser escrever, eu vou deixar os dados com você. Perfeito. E, aliás, como é que as pessoas podem ter contato com você? Através do Instagram, que é César Novaes Oficial, Novaes com E. Novaes com E. É. E através do site cesarnovaes.com.br. Contato cesarnovaes.com.br. Perfeito. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O que seria o treinamento de segurança 360 graus? O treinamento 360 graus, a gente tem primeiro o valor da vida. E aí nós temos esse segundo módulo. É justamente a pessoa entender essa leitura. Ele é especificamente para pessoas habilitadas. É a pessoa entender que quando ela está dirigindo, ela tem que fazer essa leitura de 360 graus. Antes de entrar no carro, verificar se os pneus estão cheios. Tem pessoas que saem com pneu murcho. E entender essa dinâmica quando ela está em deslocamento. É um motociclista, é um pedestre, se ela está parada, a leitura das pessoas e quando ela está em deslocamento. Então, a leitura 360 graus é deixar a pessoa realmente preparada para o universo. Tem motorista que só olha para frente, né? Mais ou menos como o cavalo com com aquela proteção, Sim. né? Então, é ampliar a visão do motorista. E quando ela amplia esta visão, ela torna mais seguro a condução e também o fator risco, seja em assaltos, em acidentes. Basta a pessoa estar conectada, atenta, mesmo ela parada, numa marginal. Se ela vê um meliante vindo na direção dela, se ela estiver distraída, ela vai ser surpreendida. Se ela olhar para o meliante, provavelmente ele já vai procurar outro caminho. Os bandidos, eles querem facilidade. Vamos agora fazer uma inversão de valores muito difícil, porque esse não é seu espírito. Mas se o senhor fosse um bandido, tivesse uma pessoa atenta no carro e uma pessoa distraída olhando para o celular, qual o senhor escolheria? Distraída, claro. Então, é isso. Então, a leitura 360 graus, ela é justamente deixar a pessoa on, não off, em relação
ao trânsito, em relação ao pedestre, em relação a todos os fatores que permeiam Eu o deslocamento. dificilmente fico distraído no volante. Dificilmente. Eu fico olhando os retrovisores e tal, porque é um perigo parar em semáforo. Você tem que Sim, prestar atenção, sim. né? Prestar atenção. Você não gosta que chame você de escritor, mas Né, você escreveu um livro. escrevi. Na Então verdade, você, para mim, é um escritor, tá bom? é, Olha, a curiosidade aqui. O nome do livro. Sinto muito, mas sinto muito com C. Foi de uma criatividade elogiável. Você escolheu esse título? sim, Fausto, foi. É. Foi. E fale E sobre o livro. falar sobre o livro é falar sobre o meu segundo filho. É Né? mesmo? É porque foi com tanto amor que eu criei esse livro e ele é tão importante É. para mim e para a sociedade e para mim é como se fosse o segundo livro. Essa inspiração desse livro, nossa, a voz até ficar. Foi um desenho que meu filho com 6 anos fez. Eu falei, filho, o papai quer participar de uma campanha. Era do Detran, alguma coisa assim. O que você desenharia para mostrar o cinto de segurança? Ele tinha 6 anos 6 anos. ou 7, não mais Sim, do que isso. sim, Ele desenhou um coração partido, sim, que tem até no livro algo que eu me inspirei nele para fazer quando eu sim. falo de família. E aí ele falou, pai, é isso aqui, quem não usa o cinto, parte o coração. Nossa, e aí foi a inspiração para a capa do livro, inclusive. Parabéns. Onde esse livro é encontrado? Na Uclamp, depois eu deixo o linkzinho, né, o Sim, link para que as pessoas possam entrar. sim, E eu faço vendas diretas corporativas, né? No final sei. do ano, algumas empresas já compraram para presentear os seus colaboradores, porque é muito importante para a empresa. Eu queria explicar algumas coisas do livro, vou Pode tomar falar à liberdade. vontade, à Nós vontade. temos aqui no começo o Cafu, que além de ser a pessoa que ele O esse Cafu exemplo, jogador? o Cafu Meu jogador. amigo, meu amigo. Quando eu o convidei para ser embaixador, ele aceitou prontamente e falou: César, tamo junto. E então isso é muito gratificante. O Cafu ele faz a convocação, né? Tem aqui a A convocação do foto Cafu. dele aí com a taça. Aqui você Muito tem um bom. vídeo que ele gravou, um vídeo de 2 minutos disponível para você entender. E logo abaixo do Cafu você tem um convite, né? Para que você se torne um embaixador. Então esse livro ele é cheio de não mistérios, tem aí o que as pessoas falam no filme, no carro, que tem as coisas que ficam escondidas, que depois de muito tempo a pessoa Sim. vai escolher. Aqui não tem nada escondido, aqui é tudo bem explícito. Se você escanear esse QR Code aqui, você tem a oportunidade de se tornar um embaixador. Então, a partir de hoje, claro, o senhor leia o livro, primeiro você lê o livro, se fizer sentido, você vai escanear esse QR Code. Escaneando esse QR Code, você vai colocar um nome e o seu e-mail. Você vai receber um certificado digital como embaixador do projeto Livre Movimento, que tem como pilar o livro Sinto Muito. Isso torna você um embaixador. E aí você vai pegar esse livro, por que Livre Movimento? Porque esse livro não é para ficar na prateleira nem na gaveta. Esse livro tem por objetivo atingir 200 pessoas. Por que 200 pessoas? Porque você sai como embaixador bronze, mas você pode chegar a embaixador diamante. Construir esse legado. As 50 primeiras pessoas vão ter a oportunidade de colocarem o seu nome e a data. E elas também, se quiserem, podem emitir um diploma de participação. A gente vê a campanha do Teleton. Que campanha maravilhosa. Sim. Só Silvio Santos para fazer uma campanha Sim, dessa, sim. né? E as pessoas participam, se sentem bem. Sim. Esse aqui é uma campanha pela vida, pela sua, pela minha e pela vida de quem nós amamos. E o que você precisa? Adquirir o seu livro, começar essa corrente do bem. Cada pessoa, ao receber o seu livro, pode se tornar um embaixador. E cada embaixador tem como papel levar o livro para 200 pessoas. Os 50 primeiros vai ser um registro vivo aqui para o resto da vida de quem leu e a data que leu. Os demais vão receber o certificado. Todos recebem o certificado também pelo e-mail. Segui o exemplo do Cafu aí. Você falou Cafu, lembrou Jardim Irene. Sim. Eu conheci o Cafu, a família morava em Campo Grande, Santo Amaro. O pai, a mãe, os irmãos, eu ia na casa deles e conheci o Cafu bem de perto.
e gostei muito de vê-lo aqui nessa campanha sua. O Cafu é uma pessoa fabulosa. Nobre, é uma pessoa É, nobre. é uma pessoa nobre mesmo, mesmo. Ele é diferenciado É. dos demais atletas aí. Qual é a mensagem central que você passa nesse livro? A mensagem central, na verdade, ela é um grito de socorro para a sociedade. Nós achamos que quem morre de véspera é o peru. Tem esse dito Sim, popular, né? tem. Mas quem morre de véspera são todas as pessoas que não usam cinto. Porque as pessoas não usam cinto porque elas imaginam, eu vou ali na padaria, vou na farmácia. Não, comigo não É um acontece. quarteirão só. Ah, só um quarteirão, exato. É. E, infelizmente, quando acontece, a pessoa nem sempre tem uma segunda chance. É. E em São Paulo, 80% das pessoas não usam o cinto de segurança no banco de trás. No Rio de Janeiro, naquele treinamento que vocês viram eu realizando, em todas as palestras, foi unânime. 95% das pessoas não usam cinto de segurança no banco de trás no Rio de Por Janeiro. que será isso? É difícil? Não, não é Mais difícil. difícil Não, não colocar? é difícil. O óbvio precisa ser dito. Como o senhor disse, o Maluf, ele incentivou muito, fiscalizou e aqui no Brasil a gente tem isso. Tem lei que Sim. pega e não pega. É, A lei é. por si só, ela não tem Essa lei valor. pegou. Essa lei pegou. A gente até usa um termo chulo, né? A lei pegou. Não, lei não tem que pegar, a lei tem que ser cumprida. Cumprida. E isso caiu no esquecimento. Pelo fato de não ser uma coisa recorrente, isso acabou se tornando talvez irrelevante para a sociedade. Mas os registros de pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas por falta de cinto é muito grande. Isso é muito triste. César, como funciona a mecânica do projeto Livre Movimento? Então, o Projeto Livre em Movimento é essa corrente do bem. Você recebeu o livro da sua empresa, que comprou, ou você adquiriu ele, seja numa livraria, onde quer que seja, você vai ser um embaixador e vai levar esse livro para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem. Então, você começa pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua esposa, filhos, e isso vai alimentando. A pessoa lê o livro, ela devolve, você é esse embaixador e vai levar o livro para aquelas pessoas que você quer bem. Uma questão que azucrina a vida do motorista hoje são as motos. Como é que o que você acha sobre esse número enorme, fabuloso de motos circulando na cidade? Cada vez vai aumentar mais, com certeza. Não sei como é que vai ficar isso. É, teve uma medida que no começo foi muito polêmica, A faixa? a faixa azul. Sim, E, puxa vida, a pessoa que fez isso deveria ganhar um prêmio Nobel, sim. porque foi uma solução diante do que poderia ser feito. Foi o vereador Ricardo Teixeira. Foi. É. Eu não tinha essa informação. Li É. alguma coisa algum tempo Sim. atrás, mas já acabei esquecendo. Sim. E isso foi muito importante, porque criou um corredor para que eles possam andar. Seria a melhor solução? A melhor solução talvez a gente não conseguisse implantar. Mas essa, diante da situação, é a melhor solução. Tá longe de ser o ideal? Tá. Mas é o que é possível. Então, realmente, claro, não dá para se aplicar em todos os lugares, mas foi uma medida que ajudou bastante. O fato também de tirarem, né, as motocicletas da Marginal Expressa, uma medida também muito importante, né, porque o carro, ele tem os pontos de contato, de absorção. O motociclista não tem, né, o que eu brinco. O motociclista, o para-choque dele são as É o mãos. joelho. O joelho, não, eu digo, né, as mãos. Por isso que eu digo, motociclista, capacete, luvas, é indiscutível. Tem que ter, Que conselho você daria ao motoqueiro? para que ele parasse e pensasse que a vida é uma só. E que numa fração de segundo, ou por culpa dele ou de um terceiro, a vida dele pode chegar ao fim. Não adianta. Infelizmente, a gente vê motoqueiros que são muito ousados. Eu acho que a gente também tem um pouco de culpa, porque quando você pede o serviço do motoqueiro, você pede urgência, Sim, não é? sim, Aí ele corre. sim. Se for olhar por esse lado, é verdade. A É. gente quer que ele ande devagar, desde É. que ele não esteja trabalhando para nós. Exatamente.
exatamente. Isso é um problema. Esse é o Esse é um problema. problema. O que você acha sobre os carros autônomos? Eles são mais seguros? Com certeza, não tenho sombra disso. O ser humano, eu, você, qualquer pessoa, nós sabemos que nós vamos errar. Não porque nós queremos, simplesmente porque nós somos seres humanos. Algum tempo atrás, talvez um ano, teve um carro da Tesla que estava rodando por uma rodovia, acho que era numa praia, e uma pessoa que está no meio-fio, não sei se era uma bicicleta ou que, ela cai na frente de um carro. Esse carro avaliou e tomou a decisão de ir para a contramão e bater de frente contra o carro. Nenhum ser humano teria tido essa decisão num tempo tão curto e com essa frieza de bater o carro de frente para preservar uma vida. Então é inegável que um carro autônomo ele vai ser muito mais seguro. O ser humano tem fadiga, tem vícios de condução, tem distração, tem uma série de coisas. O carro autônomo não tem. Em algum momento pode ter algum problema, sim. Mas se você pegar 100 motoristas e 100 carros autônomos e acompanhar isso por 1, 2, 10 anos, o resultado é cruel. Vamos imaginar o senhor numa máquina de escrever, redigindo um texto com 1000 toques e uma inteligência artificial fazendo um texto livre. Não dá É, para comparar. A não dá para tecnologia competir. não dá. E a gente tem que assumir isso. Que realmente os carros autônomos vão ser muito mais seguros. Caminhões autônomos vão ser muito mais seguros. E diz uma coisa, tem carro já andando sem motorista. Sim, Como é que você confia nisso? confio. Confio. Né, nos Estados Unidos tem cidades, não sei quais são as cidades, que Sim. tem um carro. Você entra ali, você pede um carro, o carro vai, te pega, te leva do ponto A ao ponto B. É mais seguro. Você entraria num carro assim? Entraria. Hum. Eu vou perguntar pro senhor, o senhor entraria no Uber? O Uber eu entro. O senhor entra. É, Aquele motorista, ele dormiu à noite? sei lá. Ele tá sob efeito Sei de lá, álcool ou né? droga? Não, Sei lá. recentemente teve aí algum artista que entrou dentro de um carro. A pessoa, acho que vinha para São Paulo. Ele sai do interior e vem para São Paulo. Eu acho que ele estava 3 dias em São Paulo trabalhando, diuturnamente. E simplesmente ele apagou, entrou na traseira de um caminhão. É, Então, assim, é, né? Lógico, nós é. temos profissionais que dirigem no Uber, que são motoristas de primeira linha. Mas nós temos pessoas inexperientes, pessoas sem experiência e pessoas que fazem uso de coisas não lícitas. Aliás, essa questão de sono é importantíssima, né? Sim, a certeza é que o sono vence. Não tem como você vencer Não o sono. resiste, né? O Não. sono. E aí você pode usar fetamina, o que for, que é tudo ilegal, mas na hora o corpo ele é muito sábio. Ele chega uma hora que ele desliga. Economia de energia, sobrevivência. Ele vai desligar. E ele desligando, se você estiver na direção, ele não sabe onde você está. Ele vai preservar a sua vida sem mensurar o risco que você está correndo. Ele está dirigindo. Como que eu vou desligar? Ele desliga você e você não se vê. O que mais causa acidentes na sua visão? Como? O que mais causa acidentes na sua visão? Imprudência, excesso de velocidade. Prudência, excesso de velocidade. 95%, no meu treinamento eu falo 90%, porque tem a turma do mimimi, né? Então eu ponho 90%. Mas 91% dos acidentes tem como origem o ser humano, infelizmente. Isso aí, você jogar no Google agora, qualquer fonte vai passar isso. Você 95%. acha que as multas e os radares ajudam? A parte mais sensível do bolso, É, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. É o bolso. É o bolso. As multas, elas funcionam, mas até a página 2. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa tomar 1, 2, 3 multas, no caso de cinto de segurança, ele vai acabar usando cinto de segurança. Mas o que é impositivo, né, que vem como a multa, ele tem uma adesão que não é espontânea. Então, vamos supor, a multa ela vai resolver 70% dos casos. Mas o que vem por compreensão e sentido, por emoção, você atinge 100%. E por que eu posso falar sobre isso? Nesses treinamentos que eu realizei pela Pancari, 200 treinamentos, eu tive 20 treinamentos. Eu não fazia nada disso. Tinha um pessoal ali que cuidava disso. Eu nunca fui ligado em números. Em 20 treinamentos, eu tinha motoristas que assumiam que nunca tinham usado o cinto de segurança, que não usavam. E que ao término do treinamento, eles assumiam que usariam sim. E como eu sei que isso é verdade? Porque era o mesmo questionário, com 5 perguntas, eu perguntava se eles sabiam usar o freio motor. Olha que triste.
O motorista falava que sabia usar o freio motor. Aí eu fazia a pergunta: para usar o freio motor, para ele ser eficiente, eu subo ou desço marcha? Eu subo a marcha. Se você subir a marcha, você não está usando o freio motor, o carro está solto. Você tem que reduzir marcha. Então, veja, eles têm uma falsa ilusão que eles sabem usar o freio motor. Isso que é triste. Quando a pessoa acha uma coisa e quer acreditar naquilo não sendo verdade. Vamos imaginar, um caminhão descer na serra, ele quer usar o freio motor. Se ele está em quarta, ele tem que pôr uma terceira. Se ele colocar uma quinta marcha, o caminhão vai ficar mais solto. Então veja que esses conceitos, por isso que a autoescola faz falta. Claro que não, né? As autoescolas que nós tínhamos, muitas delas não ensinavam nada, muito pelo contrário. Tinha autoescolas que nem sequer faziam as aulas, eles burlavam lá o sistema de biometria. Mas se nós tivéssemos autoescola, como temos na Alemanha é mais difícil você tirar uma CNH do que você entrar numa universidade. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, ele é cavaleiro, e ele tinha um motorista para o caminhão dele. Pô, o caminhão dele é um caminhão top, mais luxuoso do que qualquer carro aqui no Brasil de luxo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu já tenho que ir tudo. Pô, eu vou dirigir o meu caminhão. Vou curtindo, tal, não sei o quê. Aí ele foi tirar a CNH. Acho que demorou 1 ano e meio para ele tirar a CNH. Poxa. Mas, por isso que na Alemanha nós temos autobahn, você pode andar 300 km por hora. Porque eles sabem o que estão fazendo. Aqui no Brasil, nós vamos ser estudados pela NASA. A Infelizmente, gente acaba. Ó, tem um problema, autoescola. Acaba com a autoescola. que coisa isso, não? É. Não dá para entender. É um país É. onde as pessoas ignoram a realidade, querem construir realidades Eu não paralelas. sei se isso foi uma medida de alcance político, se Político. foi, não Foi, é? eu acho que algum dos Renans da vida dos calheiros e tomou essa decisão. Não sei se ele é o secretário, meio de transporte, não sei, mas eu acho que foi isso. É, foi uma medida sem consultar ninguém. Nenhum lugar no mundo nunca fez isso. É Calheiros tem terrível. o pai que é. Tem Eu o acho que foi o filho que filho. foi governador e Eu acho tem que o é pai. eu acho que é o filho. Eu É o acho que é o filho. filho, eu acho que é o filho. Não, É. foi uma medida totalmente. Aí falaram que fizeram isso por causa do custo da CNH, que a CNH custava R$ 3.000. Tem CNH social. Então, não, vamos mudar de assunto. É muito triste isso. Até O porque Brasil tá tomando um caminho de mal a pior, né? A gente isso tá aí conseguindo. causou também desemprego, né? Sim, sim. É, Mas isso não é uma preocupação. A gente tá aí com a votação também, né? É. Para acabar com 6x1. E o empresário faz o quê com os colaboradores? Manda Sim. todo mundo embora? sim. Já não chega a quantidade de impostos que nós pagamos, é imposto em Sim. cima de imposto. O maior sócio que qualquer empresário tem é o governo, que só leva a parte boa. Quando você tem uma dificuldade, ele não entra com nada. César, mas esse ano vai ter eleição, Sim, né? sim, Vamos esperar que as pessoas saibam votar. sim. Se o brasileiro não aprendeu dessa vez, eu acho que não aprende mais. É verdade. Nós já vamos ser estudados pela NASA até pelo que nós estamos passando. Em situação de risco real, qual deve ser a primeira reação do condutor? De acidente ou assalto? Acidente. É tentar mitigar as consequências. Uma situação de que eu vejo, né? Um exemplo, assim, qual que eu vou colocar. Você tá na rodovia, tombou um caminhão de combustível, vazou líquido daquele caminhão. Isso daí o próprio César já colocou vídeos como esse. As pessoas pegam e passam com o carro em cima daquele combustível. O carro pega fogo, porque o escapamento é quente, né? Então, haveria necessidade da pessoa passar? Não, mas ela não quis esperar, ela passou. Então, lê o cenário, né? Você não sabe qual que é o produto que ele está transportando. Pode ser inflamável. E o caminhão inflamável, ele vem com aquilo. Pode ser gasolina, pode ser qualquer outro produto inflamável. Pode ser thinner, pode ser querosene. Viu que é um caminhão inflamável, vazou qualquer líquido dali, não vai passar com o veículo. Ah, mas o carro tem um pneu de borracha. O pneu é de borracha. Mas o carro passando ali, respingando tudo, pegando escapamento numa parte quente, pode pegar fogo. Então, são coisas simples, que você tomando ela e fazendo a leitura do cenário, você vai minimizar os riscos. Você acha que os jovens de hoje, de 20 anos, são mais conscientes dos que os de ontem? Não, de maneira alguma. Não, não são. Vem uma galera assim, a gente tem crianças, qual que é o melhor fiscalizador dos pais? Criança pequena. Se o pai tá sem cinto, se o pai passar no semáforo, a criança, ela vai falar, pai, o senhor passou no semáforo vermelho. Olha, pai, o senhor tá sem o cinto.
Mas os jovens, esses que o senhor está falando de 20 anos, se eles estivessem preocupados com alguma coisa, se a gente for aqui na Paulista, quantos vão estar dentro de Uber sem o cinto de segurança e com o celularzão aqui? Para ser roubado, se o motorista frear, ele enfiar o celular no rosto. Então, não que eu não quisesse, eu tenho que lidar com a realidade. Eu não estou aqui para ser político, longe disso. Eu estou aqui para mostrar que sua vida vale alguma coisa. E por que ela vale? Porque, e por que eu digo que ela vale? Porque eu estou aqui trazendo algumas informações que talvez você nunca tenha parado para pensar e vai fazer a diferença na sua vida. Você falou em vida Sim, várias vezes aí. sim. O que é a vida para você? Puxa, a vida é um privilégio e que tem que ser cuidada com muito carinho, porque em uma fração de segundo ela pode ir embora. E eu sei o que é. Na minha palestra, O Valor da Vida, eu começo a palestra, em um determinado momento eu mostro uma foto de uma fratura de fêmur. E aí eu falo com as pessoas, fratura de fêmur, né? Pode ser atropelamento, moto, muito comum, bicicleta, enfim. Aí, num determinado momento, eu falo, essa fratura é minha, tá ali. A minha não é uma radiografia, é uma ressonância magnética. Eu tenho uma prótese de titânio, que eu ganhei de presente do Hospital 9 de Julho. E aí eu falo, eu sei o que é. Eu fiz um ano sabático. Eu tenho também. Eu fiz um ano sabático, me preparando todos os dias. Eu cheguei a fazer 8 horas de fisioterapia para poder levar uma vida quase normal. Tem dias que eu manco, tem dias que é difícil, No né? frio piora, né? Não, no meu caso não, porque ela é de titânio. A minha questão é a musculatura, né? E eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Eu ganhei essa prótese, que é uma prótese para atletas do 9 de julho. Eu tive o privilégio durante um mês de fazer fisioterapia no Ibirapuera, dentro ali do departamento de fisioterapia, eu não me lembro agora o nome, a Mauro Rimage estava lá, todo o pessoal do atletismo, e depois eu vou terminar a minha fisioterapia na USEC, lá em Interlagos. Eu saí ali do Sim, eu Shopping conheço o Morumbi, Zec. eu morava ali do lado do Shopping Morumbi, eu É. ia de bicicleta, porque lá era a partir da 1 hora. E chegando lá eu tinha que fazer 45 minutos, 30 minutos de esteira ou de bicicleta, para aquecer a musculatura. Eu já ia de bicicleta, demorava, eu acho que em torno de 45 minutos. Aquela subia quando você chega já ali no bairro do Socorro, você vai subir para a universidade, pô, tem uma subidinha ali que não é fácil, não. É um morro, né? E ali eu fiz, acho que 5 meses de fisioterapia. Todos os dias eu tava lá fazendo fisioterapia. E hoje eu levo uma vida quase que normal. É assim, muitas vezes eu sinto dor. Eu vou mexer a perna para frente, né? O joelho apita. Mas, graças a Deus, eu levo uma vida quase normal com meu filho. Que mensagem final você deixaria para os motoristas brasileiros? Puxa vida, é difícil. Mas o que eu falaria para eles é simplesmente use o cinto de segurança. Mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda a importância dele, use ele, porque ele não protege somente a sua vida. Ele protege o núcleo familiar. Ele protege os seus pais, os seus filhos da sua ausência. Então, o dia que você entender isso, tenho certeza que você vai usar o cinto. E essa é a minha missão. Levar isso e chegar a 1 milhão de pessoas, 1 milhão de embaixadores. Venha você fazer parte dessa corrente do bem. César, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu achei a sua entrevista maravilhosa. Muita gente aprendeu muita coisa sobre segurança na direção. Espero que você volte mais vezes aqui para a gente bater papo como o de hoje, tá bem? Ô, Fausto, eu agradeço imensamente, porque são vocês que vão fazer isso. Eu sozinho não faço nada. Vocês que vão poder levar essa mensagem para as pessoas que precisam. E o duro é que as pessoas não entendem. Elas precisam, às vezes, precisam pagar com a própria vida. E Foi você um se grande emociona prazer. falando isso. Muito obrigado, viu? E Eu que disponha da agradeço. gente aqui. Ao nosso espectador, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.